certeza do que vai acontecer. Muitos cristãos hoje enfrentam incertezas, sejam elas financeiras, profissionais ou familiares. Preservar na fé significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando nós não vemos o caminho. A perseverança na incerteza nos ensina a depender de Deus em decisões difíceis, como uma mudança de emprego, uma transição de emprego, uma mudança de cidade, de relacionamentos, confiando que Ele guia a cada passo. Isso aqui são exemplos pequenos, mas podem ter exemplos mais difíceis que nós podemos enfrentar e que nós dependemos totalmente de Deus, diante de um cenário de incerteza, para que Ele nos guie, nos oriente e nos mostre qual é o melhor caminho que nós devemos tomar. Além de ser uma perseverante diante das incertezas, Ruth demonstrou uma fé, uma confissão que demonstrava uma perseverança na adversidade. Ruth enfrentava dificuldades concretas, a fome, o deslocamento, ela enfrentou já a morte de seu marido, viu a morte também do seu sogro, e ainda assim ela se manteve fiel. A fé que persevera não é uma fé que fica parada, estagnada, diante do sofrimento. Ela se fortalece na adversidade, confiando que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como foi citado agora há pouco, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enfrentar doenças, crises financeiras ou problemas familiares exige uma fé resiliente, uma fé que suporta, uma fé robusta. Perseverar é não abandonar a esperança nem o compromisso com Deus, mesmo quando tudo parece difícil ou perdido. A adversidade também testa a nossa fidelidade na nossa comunidade cristã. Assim como Ruth se manteve próxima a Noemi, devemos perseverar, servindo e apoiando os irmãos em meio às dificuldades. A perseverança na adversidade gera testemunho poderoso àqueles que permanecem firmes e refletem a fidelidade de Deus ao mundo. Nós, como cristãos, devemos apoiar uns aos outros diante das dificuldades. O apóstolo Paulo faz elogios a um homem que ia na cadeia, se não me engano é Onésimo ou Onesíforo, não me recordo exatamente dele, mas que ele ia visitar Paulo enquanto Paulo estava na prisão. E ele abençoa esse homem por conta desse comportamento, dessa atitude, desse zelo, desse amor com Paulo, mesmo quando Paulo está preso. Em outros momentos, Paulo diz, olha, todos me abandonaram. É diante da dificuldade que nós temos que demonstrar essa fé perseverante diante das dificuldades, fazendo com que nós, ou melhor, aqueles que permanecem firmes também possam refletir a fidelidade de Deus ao mundo. Foi justamente por conta desse período de dificuldade, de prisão, que a palavra de Deus começou a ser pregada de forma mais ousada. O apóstolo Paulo relata isso em Filipenses. Em vez de gerar medo, receio ou renúncia, não, os irmãos ficaram mais empolgados, encorajados a pregar o evangelho. Cristo preservou, irmãos, ou melhor, perseverou na cruz diante do sofrimento extremo. Nossa perseverança imita a fidelidade de Cristo e encontra força nele, sabendo que nossas tribulações produzem um fruto eterno. Paulo diz que nossa tribulação não se compara com a glória que há a ser revelada e que as nossas dificuldades produzem em nós um peso de glória acima de qualquer coisa que possa ser revelada. Irmãos, além de uma perseverança em meio à dificuldade, a perseverança também ela vai gerar em nós uma convicção diante de Deus. Ruth vai dizer o seguinte, no versículo 17, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Ela diz isso, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Ela entrega tudo nas mãos de Deus, mostrando uma confiança absoluta e uma convicção no caráter de Deus. Na perspectiva da nossa teologia, a fé verdadeira, ela se submete de modo total à vontade de Deus, reconhecendo que é Ele que é soberano, bom e fiel. Perseverar com convicção significa orar e tomar as decisões confiando na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o plano de Deus completo. Significa não comprometer princípios cristãos em troca de segurança ou conforto. Ruth nos ensina a manter a integridade e fé, independentemente do custo. Também envolve compromisso com a missão de Deus,
envolve compromisso com o evangelismo, com amor ao próximo, viver segundo os mandamentos, mesmo quando o mundo oferece caminho muito mais fácil. Cristo, irmãos, é o nosso exemplo supremo de perseverança com convicção diante do Pai. Ele entregou-se à vontade do Pai na cruz, obedecendo plenamente com o objetivo da nossa redenção, a redenção das nossas almas. Nossa fé perseverante é sustentada pelo Espírito Santo, que nos capacita a confiar e obedecer com coragem, assim como Ruth foi capacitada para seguir Noemi e servir ao povo de Deus. Partindo já para a conclusão, irmãos, diante desse exposto que nós fizemos sobre uma fé irrevogável, uma fé que vai gerar resultados, benefícios, uma fé que vai demonstrar uma renúncia e uma confiança total em Deus, eu quero fazer a seguinte afirmação. Ruth nos ensina que a verdadeira confissão de fé, ela está baseada na decisão, na confissão e na perseverança. Ela decide renunciando ao passado, confortos e à própria vontade. Ela confessa se rendendo totalmente a Deus e unindo-se ao povo de Deus. Ela persevera firme na incerteza, na dificuldade, até mesmo diante da morte. Mas acima de tudo, acima de Ruth está Cristo, o verdadeiro Redentor. Ele renunciou ao céu por cada um de nós. Ele confessou em total obediência ao Pai. Ele perseverou até a cruz para nos dar a vida eterna. Decidindo, então, irmãos, seguir a Cristo, devemos então seguir a Cristo sem reservas, confessando diante dos homens e vivendo em comunhão com a igreja, perseverando até o fim, certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o ponto, irmãos, de uma fé irrevogável. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós.